Após manifestação nas redes sociais, governo do estado volta atrás e garante que vai manter o projeto Guri. Na última semana, anúncio de corte de recursos por falta de verbas colocou em xeque a continuidade do programa, que oferece cursos gratuitos de música em unidades da região. Infestação de escorpiões preocupa autoridades e moradores de Jacareí. Projeto de lei propõe a criação de galinhas da Angola em imóveis e prédios públicos para combater o animal. Agência bancária é furtada durante a madrugada em São José dos Campos. Criminosos fugiram levando R$90 mil. Testemunhas do caso do aposentado morto durante um assalto na frente da família no Dia dos Pais em São José dos Campos são ouvidas pela Justiça. A sentença foi adiada devido à ausência de mais uma pessoa que deveria prestar depoimentos. Reforma da Previdência. A partir de hoje, uma série de entrevistas no Band Cidade vai tratar sobre as mudanças propostas pelo governo federal para reduzir o rombo do sistema atual, que pode comprometer o pagamento do benefício para as futuras gerações. Segunda-feira, 1º de abril. Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Berço de importantes manifestações culturais expressas pela música e de grandes talentos dos palcos que cantam e encantam. Por pouco, o aprendizado desta arte não foi encerrado no Vale do Paraíba. O ruído de que o Projeto Guri, uma das principais iniciativas socioculturais do país, mantida pelo governo do estado, estaria com os dias contados em várias cidades da região, causou preocupação entre os participantes do programa. Segundo os educadores do projeto, metade dos polos seria fechada por medidas de economia do estado. Mas hoje o governador João Dória, do PSDB, anunciou que os cortes não vão mais ocorrer e que as atividades continuam mantidas. Quando não está nas aulas do Projeto Guri, é assim que o Gabriel se diverte em casa. O garoto de 9 anos estuda música e canto de graça há 3 anos no programa oferecido pelo governo estadual. Mas na última sexta-feira, ele e a família receberam a notícia de que o polo de São José dos Campos, que atende cerca de 500 crianças e adolescentes, estaria entre as várias unidades do estado que poderiam encerrar as atividades. O motivo? Um corte de verbas de R$150 milhões no orçamento da Secretaria de Cultura de São Paulo. Ele aprende notas musicais, tom de voz. No caso dos instrumentos, ele tem contato com todos os instrumentos, ele faz percussão, mas tem contato um pouquinho com cada instrumento. Isso que a gente quer, que invista mais na cultura, né? Não que tire a cultura das crianças. Eu tô com esperança de que eles vão mudar de ideia. Eu acho que eles vão pensar bem e vão escolher a coisa certa. Hoje, o governador João Dória, em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, anunciou que o projeto, considerado o maior programa sociocultural brasileiro, não vai ser afetado pelos ajustes previstos no governo para conter o déficit fiscal de R$10,5 bilhões nas contas do estado. Não haverá nenhuma interrupção em nenhum dos polos e nem a redução de alunos nem de professores. Nós temos um investimento previsto de 94,7 milhões no projeto Guri neste ano e esses 94,7 milhões serão cumpridos conforme consta no nosso orçamento, e essa é uma decisão de governo. É importante frisar que nenhuma decisão, nenhuma medida havia sido oficialmente comunicada, oficialmente nós vínhamos discutindo essa questão orçamentária, né? E essa decisão que o governador tomou, então, é uma sinalização muito importante da maneira como este governo encara a cultura. O anúncio encerrou as especulações de que o governo iria fechar diversos polos no estado, incluindo unidades na nossa região. A nossa produção conversou por telefone com um dos educadores, que disse que os professores receberam na última sexta-feira uma carta de aviso prévio e, portanto, o projeto só funcionaria até o dia 20 de abril em alguns polos. Ainda segundo ele, o critério para definir quais seriam fechados é financeiro. Se manteriam apenas
as unidades que recebem algum tipo de patrocínio. Neste período, a organização social que administra o projeto não chegou a informar quantas unidades teriam as atividades suspensas no estado. Mas em 12 dos 24 polos do Vale do Paraíba, os educadores receberam aviso prévio. Entre elas, as unidades de São José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Aparecida, Campos do Jordão, Ubatuba, Caraguatatuba e Ilhabela. Durante o fim de semana, alunos do projeto em todo o estado iniciaram uma campanha nas redes sociais para chamar a atenção do governo. Eu me chamo Stephanie, eu tenho 12 anos e eu vim aqui para dizer que eu aprendi a amar e tocar o clarinete no projeto Guri. E esse projeto não pode acabar, o nosso futuro depende disso. Então, #FicaGuri. 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 Pela internet, cerca de 170 mil pessoas também assinaram uma petição online. Mobilização que deu certo e garantiu a manutenção integral do programa para que histórias como a do Luiz Gustavo de Caçapava, que o Band Cidade mostrou na semana passada, se repitam. Foi no projeto Guri que ele teve o primeiro contato com a música em 2009. Lá, ele aprendeu a tocar violino, uma paixão que pode render uma experiência no exterior. Hoje, aos 18 anos, o jovem violinista recebeu aprovação para tocar em um festival de música internacional, o Premier Orchestra Institute, no Mississippi, em junho. Quatro testemunhas foram ouvidas hoje na audiência de instrução e julgamento do caso do aposentado que foi morto na frente da mulher e da filha no Dia dos Pais do ano passado em São José dos Campos. Uma quinta testemunha que era esperada não compareceu e, com isso, a definição do caso foi adiada. Os dois acusados pelo crime estão presos. Para os familiares, a lembrança de um pai de família dedicado e amoroso ainda deixa um rastro de saudade. 8 meses depois do caso que chocou São José dos Campos, parentes de José Rodrigues dos Santos Neto, morto durante um assalto, estavam à espera de justiça. Na porta do fórum, onde os dois acusados pelo crime seriam julgados, a família buscava forças para recomeçar. Elas estão destruídas, acabou a vida delas. Mas o que tem sustentado elas, nesse período, pelo menos, é a esperança de justiça. Elas contam que hoje seja feita justiça. Esther era a cunhada da vítima. O aposentado de 58 anos foi morto na frente da esposa e da filha em agosto do ano passado. Ele chegava em casa no bairro Floradas de São José, zona sul da cidade, após o almoço do Dia dos Pais, quando foi baleado durante um assalto. Ele estava vivendo o melhor momento da vida dele. Com a mulher, planos de viagem, ele até fez um caderninho, a minha irmã descobriu recentemente, um caderninho onde ele colocou tudo que ele queria fazer nos próximos meses, incluía viagens, algumas coisas dos dois juntos, Então, ele estava cheio de planos. Ele era muito jovem, 58 anos. Aleph Rafael Santos Souza, de 25 anos, e Bruno Rodrigues da Silva, de 34 anos, cumprem prisão preventiva pelo crime de latrocínio, quando é o roubo seguido de morte. Hoje, eles participaram de mais uma audiência do processo que ainda ouve as testemunhas do caso. Se condenados, os réus podem pegar de 20 a 30 anos de prisão. Nesta madrugada, criminosos invadiram uma agência bancária no bairro Santana, em São José dos Campos. Bandidos conseguiram fugir com R$90 mil em espécie. De acordo com a polícia, eles entraram pelo telhado do banco e arrombaram o cofre onde o dinheiro estava guardado. Em depoimento, os funcionários disseram que o alarme da unidade foi encontrado desligado. Ninguém foi preso. Ficou para amanhã a definição da empresa que vai assumir as obras na cratera aberta na Avenida Juca Esteves, em Taubaté. O contrato emergencial estava previsto para começar a valer hoje, mas o início dos trabalhos foi adiado. Já são 2 semanas de interdição ali no trecho da região central. Prefeitura e Sabesp devem resolver o problema juntas. A administração municipal vai disponibilizar a mão de obra e a Sabesp o material e maquinário. Uma disputa judicial entre o proprietário da área e a empresa que alugava o terreno desativou temporariamente um pátio de veículos apreendidos no bairro do Belém, em Taubaté. Como o local deixou de contar com segurança privada, durante o fim de semana ele foi alvo de criminosos.
O pátio fica no bairro do Belém e, segundo apurou nossa produção de jornalismo, tem sido alvo frequente de furtos. Só neste fim de semana, a Polícia Militar recuperou 19 motocicletas e apresentou na delegacia 3 adolescentes suspeitos de envolvimento com os furtos. As motos estavam em uma casa perto do pátio. Recentemente, o terreno que abriga os veículos foi alvo de uma briga judicial e, desde a semana passada, a posse dele foi devolvida ao proprietário. Só que os carros recolhidos na área não foram retirados, o que aumentou ainda mais a fragilidade da segurança no local. Em nota, o Detran informou que está em contato com a Justiça para a remoção dos veículos para uma nova área. A Polícia Civil foi acionada para identificar os veículos furtados no fim de semana e, se confirmado que eles foram removidos pelo Detran, os responsáveis pela guarda e segurança do local serão acionados. Já a Polícia Militar informou que intensificou o patrulhamento e as abordagens nas imediações do pátio. Esse pátio ele guarda veículos removidos por diversas instituições, incluindo também a Polícia Civil. Por isso, segundo o delegado seccional de Taubaté, José Antônio, está em andamento uma licitação que prevê ao Estado a responsabilidade sobre novos pátios implementados na região. Em Pindamonhangaba, 2 máquinas caça-níqueis foram apreendidas agora à tarde no bairro Cidade Nova. Os equipamentos foram encontrados num bar após uma denúncia anônima. O proprietário do estabelecimento prestou depoimento e foi liberado. Depois do intervalo, primeira semana do mês de abril deve ser marcada por tempo firme, com boa qualidade do ar. Os detalhes da previsão a gente confere em instantes na volta do Band Cidade. E ainda hoje a gente começa uma série especial de entrevistas para falar da situação da reforma da Previdência no país. Deputados analisam a proposta do governo na Comissão de Constituição e Justiça. Hora certa para você, 7 horas e 1 minutinho. Continue com a gente, já que o Band Cidade está de volta.